Brasil, muito bem, um teórico do jornalismo, um grande jornalista, Eugênio Bussi, colocou essa questão. Diz ele, nas tiranias totalitárias, o poder central tem acesso a cada detalhe das pessoas, das famílias, agrupamento social. De seu lado, as pessoas, as famílias, as comunidades não conseguem se inteirar de nada, absolutamente de nada. Ora, meus amigos, tal é o oposto exato da democracia. Então nós assistimos uma brincadeira. Cada um de nós tem sua vida devassada. No caso do Brasil, além de todo esse devassamento, ainda temos uma abinha aí a serviço de interesses particulares, de partidos, serviços secretos, infiltrações policiais, porque os serviços secretos, você não sabe quem são pessoas infiltradas em todos esses partidos, com toda certeza, principalmente nas esquerdas, sabe-se lá que teoria desenvolvendo e sabe-se lá que passos para trás promovendo, sob a desculpa até de querer mudar a realidade. Esse processo vem crescendo cada vez mais, e isso aí o Bussi, com razão, chama de um totalitarismo, né? E ele vem crescendo cada vez mais em função da insegurança pública. Os crimes aumentam, a violência aumenta, e sob essa desculpa disso, aumenta-se a fiscalização sobre toda a sociedade. No fundo, temos uma grande prisão ocidental. Estamos todos controlados, fronteiras, forças armadas, atrás das câmeras quem está? A polícia, atrás da polícia quem está? Forças militares. Atrás das redes sociais quem está? O Império do Capital. Atrás dele quem está? O Pentágono, a CIA, assim por diante. Então, estamos hoje, sem dúvida, e bem colocou o Bussi e outros têm colocado, num novo tipo de totalitarismo, que não é bem fascismo, porque não é uma direta repressão. Eles não estão matando pessoas na rua, não estão fazendo noites de facas e coisas semelhantes, mas há esse controle e, de resto, a sociedade tem respondido, no caso brasileiro, ou mesmo no caso americano e outros, com miséria, com crimes, com uma falta de controle, com estados paralelos, aqui os morros, as milícias, aqui a corrupção generalizada e assim de forma permanente. Desde que, nesses países, estamos sob um estado de exceção, no sentido de Agamben, né? Um antessala do nazismo, em que a justiça não funciona com segurança, não dá segurança jurídica, ela decide para cá e para lá conforme um embate de forças políticas dentro do bloco dominante de poder, e sabemos lá o que vai acontecer, o que poderá acontecer. Nós vemos hoje, com isso aí, os partidos fracassando na institucionalização, na legitimação dos conflitos, na democracia em si. Ninguém mais sabe o que é partidos de nome Solidariedade, Podemos e assim por diante. Os nomes mudam. Partidos como o velho PCdoB, um prestígio sobre ele já há décadas, que de comunista só tem o nome, e assim por diante. Outros chegam a rir de partidos que estão comemorando 100, 120 anos de existência, e assim por diante. Então nós temos um problema seríssimo. Os partidos não institucionalizam os conflitos. A nossa esquerda teve uma votação ridícula e isolada. Nós assistimos aí uma direita e centro-direita com apoio de parte daqueles que se intitulam esquerda contra e rivalizando com uma esquerda propriamente dita, de comunistas e socialistas, que tiveram votação ridícula. Então, no meio dessa confusão partidária, que poucos conhecem realmente o que significa o quê, vai o Brasil adiante e vemos aí o surgimento de poderes paralelos, de milícia, de corrupção, o jogo do bicho comemorando mais de 100 anos e assim por diante. É um Brasil totalmente esfarelado, desfigurado, em que a milícia, jogo do bicho, a igreja ligada aos fuzis das milícias e aos fuzis de traficantes e assim por diante. Não se pune mais o curandeirismo, inúmeros pastores acusados de crimes são absolvidos, o Estado faz benefícios à igreja, porque as igrejas ajudam tudo isso. Então vivemos numa verdadeira bagunça. E por trás disso tudo, e é a nível mundial, a nível ocidental hoje, o que está? O velho imperialismo americano. Aquele mesmo que atacou o Congo, aquele que invadiu a China, que matou milhões de pessoas na Índia e no mundo inteiro. É o mesmo imperialismo modernizado
é o mesmo imperialismo redecorado, recolonizando o mundo com essa globalização, entre aspas, e assim por diante. E matando sem nenhum escrúpulo, como nós vemos na Ucrânia, como vimos em Nagasaki e Hiroshima há muito tempo atrás, recentemente na Síria, no Iraque. O que fizeram no Iraque? O que fez o imperialismo no Iraque? A destruição do Iraque sob o desculpo de armas químicas que hoje reconhecem que não existiram. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da violência nas escolas. Isso tem reverberado em muito nas emoções. Os jovens não estão sabendo lidar com a liberdade do ir e vir. E, em consequência disso, formam suas gangues, saem se batendo, saem se violentando. Em consequência disso, também vem atingindo outras crianças menores ou aqueles que ainda nem estão participando das suas gangues. E essas crianças e esses jovens estão desenvolvendo pânico, medos assustadores e sem vontade de voltar para a escola. O que tem se feito por esses jovens? Os violentos, os violentados e as crianças que são consequência desse ato. Vamos pensar sobre isso. As escolas precisam de ajuda, né, do poder público, das pessoas responsáveis. Alguém tem que tomar providência para que isso não aconteça. Vamos pensar e vamos atender a demanda das pessoas que estão com medo, as crianças, os jovens, os professores, que estão com medo de voltar para as suas atividades. No início do século XIX, precisamente em 1823, na época do governo James Monroe, em 1823, como eu falei, nesse governo estadunidense foi criado um documento com aprovação, com o aval do Congresso lá dos Estados Unidos. Esse documento ficou conhecido como Doutrina Monroe, que se baseava num princípio, que era a América para os americanos. Em outras palavras, qualquer país dessa América Latina ficasse sob ameaça de ser colonizado novamente ou recolonizado pela antiga metrópole, esse país que pretendesse exercer esse controle aqui na América Latina teria uma resposta imediata dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, na verdade, ameaçavam qualquer país da Europa de
de tentar exercer controle na América Latina. Quer dizer, esse América para os americanos, na realidade, era americanos lá dos Estados Unidos, americanos do norte. Essa era a ideia. Justamente através dessa doutrina Monroe, que os Estados Unidos sempre ficaram batendo nessa tecla, né? Então não é à toa, principalmente depois da Segunda Guerra, agora com uma nova conjuntura, que era a Guerra Fria, os Estados Unidos criaram a Escola das Américas, né? Logo a seguir, em 47, a Escola das Américas foi em 46, aí em 47, Estados Unidos criaram a Agência de Inteligência Estadunidense, a famosa CIA, ou CIA, como eles falam, né? E o papel da CIA era justamente investir financeiramente, espionar, né, qualquer país da América Latina que tivesse algum sintoma político de enveredar para o lado anticapitalista, anti-imperialista estadunidense. Na verdade, o objetivo maior era esse, né? Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV, cultura, política, música, poesia. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Então, o livro que eu acabo de lançar chama Território Livre, e eu fui do movimento estudantil no período de 64 a 70, e nós, para defender o campus contra as invasões policiais, porque havia uma resistência enorme à existência da UNB, nós criamos lá um slogan que era: aqui é o território livre para a ciência, para a educação, para a cultura, para a pesquisa, que não era lugar de policial, nem de gente estranha, né? Eram alunos da universidade. Então, os livros que escreveram sobre a universidade, eu li 90% deles, li todos, e observei que essas interpretações, essas versões, as narrativas, dizem que o movimento estudantil mostra um movimento estudantil começando na década de 70, o que não é verdade, porque nós tivemos uma mobilização enorme, invasão, inclusive, umas 3 ou 4 invasões no período de 64 a 70 no campus da Universidade de Brasília. Centro do Rio de Janeiro. Parte da história da ditadura passa por essas ruas, em especial num restaurante frequentado pelos estudantes secundaristas, que ficou conhecido como Calabouço. Esse é março de 68. Então é o grande início desse ano, né, com o assassinato do Edson Luiz, e culmina em dezembro com a edição do AI-5. É um ano de muito enfrentamento estudantil com a ditadura, é um ano dos grandes protestos, da passeata dos 100 mil, a missa de 7º dia do Edson Luiz, que é da Candelária. A imagem do corpo do Edson Luiz é uma das imagens mais simbólicas da ditadura. Muita gente reconhece aquele corpo morto, a autópsia vai ser feita na própria Assembleia, na presença dos estudantes, com medo que o corpo fosse apoderado pela repressão e se contasse a partir daquele corpo uma outra história. E o Degar se lembra daquele 28 de março de 1968. Tem a lembrança de uma multidão trazendo o corpo de Edson Luiz, dos estudantes discursando e do irmão Stuart ali entre eles. Meu irmão estava sentado na escadaria. Ele era muito tímido e muito discreto. Stuart entrou para a luta armada. Em 1969, participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Foram anos muito difíceis até a gente ter a confirmação da morte do meu irmão. Ele morreu em 71, mas a mamãe não soube imediatamente da morte dele.
Zuzu Angel soube que Stuart tinha sido preso e levado para a base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Um amigo de Stuart, que também esteve preso na base aérea, deu a informação negada pelo Estado. Eles submeteram a ele uma tortura e ele morreu. E eles deram um sumiço no corpo dele. Temendo ser assassinada, Zuzu escreveu uma carta. Há dias recebi documento descrevendo com pormenores as torturas e o assassinato pelo governo militar brasileiro de que foi vítima meu filho Stuart. Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou outro qualquer meio, terá sido obra dos mesmos assassinos do meu amado filho. Zuzu morreu em um misterioso acidente de carro em abril de 76, um ano depois de escrever esta carta. Em 2020, a Justiça reconheceu que a estilista foi assassinada por agentes da ditadura militar. Que fazem no Brasil mentiras as mais descaradas o tempo todo. A tática não é mais nem de argumentação, é do berro, do grito, da mentira, assumidos por um Trump, assumidos por Olavo de Carvalho, que criou esses discípulos no Brasil, entre outros, fazendo o jogo da CIA. Ele já morava quase ao lado da CIA ali, em Virgínia. Então, o que nós estamos assistindo são os velhos arcana imperis, conspirações, essa facada estranhíssima no Brasil, que levou Bolsonaro ao poder, a teoria do desastre, criam um desastre para depois aprovarem uma série de medidas e fazerem mudanças, e assim por diante. E mais ainda, há um domínio, meus amigos, da linguagem, um domínio da linguagem e da história. Conta-se uma história distorcida, tudo contraditório, e vemos, inclusive, a própria linguagem esquerda, direita, democracia distorcida. E a própria história distorcida. Por exemplo, 1964 foi um golpe, sim, mas um golpe inicial. Depois, com a mudança das instituições, tudo o que fizeram, que chega até os dias de hoje, porque esses generais vêm de lá, essa gente toda vem de lá, inclusive Bolsonaro, tudo isso aí é o quê? Isso foi uma contra-revolução, contra a evolução do progresso brasileiro, contra o Estado soberano brasileiro e assim por diante. Nós assistimos uma contra-revolução antidemocrática, ele dizia que ia trazer democracia, isso, aquilo, sabemos o que trouxe: tortura, violência e tudo mais. E antinacional, porque ofendeu a soberania nacional. Então, nós temos aí uma situação mundial distorcida que se projeta no Brasil. Para que o Brasil precisa ter 360 bilhões de dólares de reserva cambial? Você sabe como é que foi constituído isso? Molecagem do PT foi tomando a 14% de juro aqui, interno, comprando dólar e aplicando a zero no estrangeiro. Por quê? Porque estão vendidos ao sistema financeiro também, esse papo furado do Lula, é tudo mentira. Vou dizer de novo, 360 bilhões de dólares a câmbio de 5, dá 5 vezes 3, 15, 1 trilhão e 500, mais 5 vezes 6, né? 30, 1 bilhão e 800 milhões de 1 trilhão e 800 bilhões de reais.
Precisamos deixar uma reserva sólida, 200 bi. Pega 160 bi, bota aqui do lado e chama os banqueiros, vamos negociar. Não tem mais operação compromissada de vencimento no dia, só tem título pré-fixado agora. Aceita não? Cumprir o contrato, receba aqui de volta o seu pagamento. O que está acontecendo na Argentina é a pedagogia do fundo do poço, que eu espero que o Brasil não precise ir de novo para a gente adotar a pedagogia do fundo do poço. Então, veja, essa coisa de esquerda e direita no mundo tem uma confusão brutal. E no Brasil há um componente fraudulento, caricato, que é o PT e Lula se assumirem de esquerda e anestesiarem todo o pensamento progressista. Todos os sindicatos são a favor, a Andes faz greve, não se sabe contra quem é, os estudantes, as entidades estudantis, tudo a favor, o sindicalismo todo a favor, os artistas tudo a favor. De quê? Estagnação econômica, corrupção generalizada, modelo de negociação política sistematizando a roubalheira, 53 bilhões de reais de emenda, queridíssima. Eu sou Rita Nardelli, organizei com Márcio Viana este livro 1964. Eu era criança e vivi, que contém relatos de 19 pessoas que tinham entre 6 e 14 anos quando veio o golpe militar. São impressões, lembranças, ainda que fragmentadas, emoções, vivências de quem ainda não compreendia muito o que estava acontecendo, mas que já sofria as consequências da ditadura. Constituição e Justiça volta a discutir 2 projetos que tratam sobre a regulamentação do jogo no Brasil. Um deles para a abertura de bingos em todo o país. O outro para a abertura de cassinos na Amazônia e no Pantanal. O autor dessas 2 matérias é o senador Mozarildo Cavalcante, nosso convidado para esse programa Argumento. Senador, obrigada por conversar com a gente. Esses projetos já tinham sido arquivados e o senhor, ao ser reeleito, pediu o desarquivamento deles, a reanálise dessas matérias. Por quê? Na verdade, esses projetos eles geraram uma polêmica muito grande, porque, coincidentemente, o presidente Lula anteriormente tinha mandado uma mensagem regulamentando o jogo no Brasil. Com aquele escândalo famoso que aconteceu, ele retirou a mensagem e, ao contrário, logo depois mandou um projeto proibindo o jogo no Brasil. Na sua avaliação foi uma questão conjuntural? Conjuntural, completamente conjuntural, que o presidente queria tirar o Brasil da clandestinidade, da informalidade com relação ao jogo. Porque nós estamos querendo tapar o sol com a peneira. Nas Américas, só não tem jogo em Cuba e no Brasil. Em todos os outros países o jogo é permitido? Todos os países da América do Norte, Central e do Sul, todos existe jogo de maneira lícita. Então, o Brasil faz esse sofisma, e até uma atitude meio hipócrita, e o que acontece? Existe o jogo na clandestinidade, que não gera empregos, não paga impostos, e isso, para algumas regiões, como no caso da Amazônia e do Pantanal, onde já existe uma série de restrições para outras atividades, o turismo deve ser a grande mola propulsora do desenvolvimento, notadamente o ecoturismo. Então atrai pessoas que vêm do exterior para fazer o ecoturismo e ao mesmo tempo ter o entretenimento de poder jogar. E nesse meu projeto ainda amarro que tem que ser em hotéis fazenda, no caso do Pantanal que tem muitos, e em hotéis de selva. E explicando então bem direitinho, bingo poderia ser em qualquer parte do país, exatamente, mas para abrir um cassino é um outro projeto, são projetos distintos. E só nesses casos, aí tem que ser num hotel fazenda ou num hotel de selva. Exatamente. O projeto do bingo, ele abrange o Brasil todo. Em todo o país poderá, portanto, ser aberto o bingo. E ainda amarro no meu projeto que é a Caixa Econômica que terá o controle sobre isso aí. Os argumentos que se usam contra tanto o bingo quanto o cassino não prosperam hoje em dia. Primeiro, lavagem de dinheiro.
Ora, todos os países que têm esses jogos, eles têm o controle online das operações, portanto não tem como a receita ser burlada. Mas no Brasil foi verificado que a lavagem de dinheiro corria solto, como a gente diz popularmente, nesses cassinos e nesses bingos quando havia. Porque não havia regulamentação adequada, tanto é, repito, que o ex-presidente Lula quis regulamentar. Na medida que há regulamentação, você coloca todo mundo na formalidade, ninguém quer trabalhar na ilegalidade. O que existe hoje? Existe jogo clandestino, lavagem de dinheiro, portanto, ao contrário, o desvio do dinheiro. Máquinas caça-níqueis. Caça-níqueis, toda hora estamos vendo a operação da polícia fazendo. Então nós temos que fazer é formalizar o jogo. Hoje nós iremos eliminar o tchauzinho, aquele tchauzinho de Miss, vamos acabar com isso daí. Mas vamos lá, eu irei utilizar 2 garrafas PET, as minhas 2 garrafas PET estão cheias de água e elas têm aqui 2 litros. Como é que você vai fazer? Você vai segurar suas garrafas PET, tá? Dessa forma. Nesse caso, quem estiver em pé vai fazer flexionando o seu tronco à frente, dessa forma. Flexionou e vai projetar ambos os braços assim, onde os cotovelos devem estar apontados para cima e você só faz a extensão do braço, atrás, volta à posição inicial, extensão do braço, atrás, volta à posição inicial. 2, eu vou girando para vocês verem, tá ok? 3, 4, tá conseguindo pegar? 5, tô virando aqui para vocês verem o movimento. 6, isso, 7, vou até passar um pouquinho, 8, só para vocês verem o movimento. 9 e a última, 10, vamos embora. 11, vamos passar um pouquinho. 12, para sentir bem. 13, isso, 14. Finalizamos com 14 repetições. Isso é para provar para vocês que vocês podem fazer quantas repetições vocês quiserem, desde o momento que você sinta trabalhar bem, claro, o seu tríceps ou um músculo que você queira que tenha atuação direta. Compartilha, dê joinha, já sabe, inscreva-se e até o nosso próximo encontro.